Há uma questão que é discutida sobre o Evangelho em algumas escolas, sobre o sentido oculto do Evangelho. Tem um sentido oculto o Evangelho? Tem ou não tem? E essas questões, assim, tem escola que diz, escolas filosóficas, digamos assim, que dizem o seguinte, que o Evangelho é uma fábula, que aquilo nada existiu. Que aquele nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição, é para tratar lá da vida do povo hebreu. Quando ele nasce, é escravo e depois se liberta. Outros explicam a vida do Cristo como a do próprio homem em si, que se busca diante do Pai. Então são inúmeras escolas de filosofias que vêm negar o Evangelho. Quando a gente nega o Evangelho, se a gente entender que o Evangelho é uma fábula, então o seu princípio, aquilo que deu causa à narrativa do Evangelho foi uma impostura. Como assim uma impostura? Se nós temos inúmeras testemunhas de história que testemunham essa passagem do Cristo. E outra questão, se fosse falso, não teria subsistido por tantos séculos. Se fosse apenas um drama poético, será que um drama poético inspiraria aqueles heróis, aqueles mártires dos primeiros séculos que foram buscar lá o sacrifício, a morte pelo Cristo? Não, né? Então a gente começa a perceber que também não. Mas tem um sentido oculto? Tem. A doutrina do Cristo, ela tem um primeiro momento, ela é clara e límpida, acessível a todos. São aqueles princípios essenciais que todo mundo consegue compreender. É de uma forma muito clara que ele concebe toda a sua estrutura doutrinária. Uma segunda parte dessa doutrina, o que se diz oculta, é quando se coloca que ele fala por parábolas. Por que ele fala com parábolas? Porque os outros entendem, a esses é necessário que se fale com parábola. A parábola tem um objetivo de proteger. A parábola é um conto que protege uma ideia central. Então ele fala assim, tem duas fases essa doutrina, para o vulgo, para todos, e uma separada para aqueles que poderiam ter acesso a esse conhecimento oculto. Aos seus apóstolos, aos missionários, aos iniciados. Mas não foi Jesus que começou essa história de dividir um discurso em dois, né? Se a gente pegar todas as filosofias, a filosofia grega, a filosofia egípcia, a gente vai perceber que a própria escrita tem três tipos de compreensão. A compreensão do leigo, do mediano e dos iniciados. Moisés era um iniciado egípcio. Então, todos aqueles símbolos, né, que tem na escrita egípcia, aquilo ali é um tesouro, no sentido que aquilo ali é um baú que guarda alguma coisa. Tem que saber traduzir. E cada letrinha daquela, cada expressão daquela tem um significado muito amplo. E só os iniciados conheciam esse verdadeiro significado. Por isso que Moisés também teve lá o Antigo Testamento dele alterado. Porque também era tradição oral. Só eles conheciam aqueles verdadeiros significados.